Convidar vocês, nós vamos abrir aqui, eu vou abrir a palavra e vou ler. Nós estamos estudando aqui o capítulo 3 de Filipenses e nós vamos voltar para o texto. Nós vamos fazer algo assim um pouco diferente hoje, tá? Vou fazer uma leitura um pouco mais longa, né? E não vou entrar especificamente em cada versículo para expor. Nós vamos fazer uma abordagem um pouco geral naquilo que nós vamos ler, para depois, tá? Aí a gente vai voltar para o texto e pegar aquilo que de fato é interessante, aquilo que o texto realmente quer dizer. Mas olha só, me ouça por favor, tá bom? Acompanhe a leitura. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Texto longo, né? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai. Te louvamos porque estamos diante de Ti, Senhor. É uma oportunidade de estar diante do Senhor. É uma oportunidade de ouvir o Senhor falar através da Tua palavra. É uma oportunidade, Senhor, de crescermos em conhecimento. É uma oportunidade, Senhor, meu Deus, Pai, de aprendermos cada vez mais, de nos expormos à Tua palavra, permitindo, Senhor, que ela venha moldar o nosso caráter. Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Abençoe os irmãos que estão agora acompanhando, os amigos, Senhor, aqueles que vão ouvir depois, talvez em uma outra rede social, mas que, independente de quando vão ver e ouvir, que o Senhor possa abençoar falando ao coração, Senhor, falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração de acordo com a Tua vontade. O Senhor sabe melhor do que ninguém o que nós precisamos ouvir. Portanto, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olhe, o que nós vimos na semana passada, a respeito do versículo 3, foi uma descrição geral a respeito do que caracteriza um cristão. Deixa eu ler o texto, só para você ter uma noção, tá bom? Eu estou com ele aberto aqui. Nós vimos o seguinte, Paulo diz assim, olha, vamos do 2, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Esse texto, querido, ele traz para nós algumas características do que é de fato um cristão, entendeu? Está dentro de um contexto, Paulo está lidando aqui com falsos obreiros, entendeu? Que pregavam a circuncisão. Então, a avaliação da verdadeira espiritualidade aqui está dentro desse contexto. Mas ainda assim, Paulo diz aqui o que é um cristão. E ele diz, olha, o cristão é alguém que adora a Deus em espírito ou pelo espírito, né? Isso é uma coisa que... Tá. A segunda questão, o cristão é alguém que se gloria em Cristo.
e não confia na carne. É isso. Essa mensagem está gravada, ela foi a semana passada, se não me engano. Tá aí, se alguém tiver interesse de ouvir, vai lá depois e ouve, tá? Agora, nós temos uma nova sessão que começa no versículo 4 e vai até o 14. Aqui nós temos uma espécie, querido, de exposição do que Paulo disse no versículo 3, entendeu? Ele fala do verdadeiro cristão e agora ele vai mostrar como é que esse cristão vive. Basicamente é isso, entende? Então eu tenho aqui uma abordagem um pouco diferente hoje, tá? Hoje vai ser um pouco diferente. Vou trabalhar com algumas perguntas e respostas e fazer uma análise geral, tá, a respeito da vida cristã, e depois, sei lá, uma semana, daqui a 2 semanas, a gente volta para esse texto, e aí nós vamos, de fato, estudar o texto de maneira um pouco mais detalhada. Vamos pegar alguns desses versículos aqui que são muito importantes, fundamentais na vida cristã, e nós vamos avaliá-los, tá, de maneira mais detalhada. Bom, a questão é a seguinte, querido, eu começo com uma primeira pergunta aqui. O que Paulo pretende, ou pretendia, alcançar com essa exposição? O que ele queria realmente alcançar, o que ele desejava realmente fazer com isso. Olha, a ideia de Paulo aqui, querido, era destruir o ensino e o argumento dos falsos mestres que queriam que os cristãos de Filipos acreditassem que era necessário a circuncisão em acréscimo à fé em Cristo. Em outras palavras, esses falsos mestres, eles estavam ensinando que só o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não era suficiente. Queridos, é curioso isso, como essa mensagem que alega a não suficiência do sacrifício de Cristo, é necessário crer em Cristo, no seu sacrifício, na sua morte expiatória, mas isso não é suficiente. E você vai perceber isso na maioria das cartas paulinas, você vai perceber isso também em outras cartas, mas essa é uma realidade, querido, que a igreja vive hoje ainda, entendeu? Mesmo que é raro você encontrar, pelo menos as igrejas históricas, né, as igrejas pentecostais, eu vou chamar aqui o pentecostalismo raiz, como as pessoas falam, né? Assembleia de Deus, essa coisa. Dificilmente você vai ouvir um pastor desse, querido, dizer que um cristão ele não é salvo pela graça. Essa é uma mensagem. O problema é que quando nós falamos disso, nós não nos damos conta do que de fato significa ser salvo pela graça. Porque quando eu digo que um cristão é salvo pela graça, salvo pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo, querido, que o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, a sua morte naquela cruz, ela é suficiente para me salvar e eu não preciso de mais nada, entendeu? Quando eu digo a você, como esses falsos mestres diziam, e Paulo está aqui, a intenção de Paulo é destruir essa argumentação, querido, entende? O ensino, a argumentação desses homens, ele quer banir isso, literalmente, entende? Então, quando se diz, como esses falsos mestres diziam, você pode crer em Cristo, você deve crer em Cristo, mas isso não é suficiente, você precisa também crer na salvação, na circuncisão. Então você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, mas depois tem que ser circuncidado, porque se você só aceitar Cristo e não se circuncidar, você não é salvo, entende? Essa é a mensagem, na verdade. Hoje, há algo que soa um pouco parecido com isso. É lógico que eu não estou dizendo que há circuncisão em pleno século XXI. Não há isso. Mas a mensagem, o princípio norteador por trás é muito parecido com esse que norteava a vida desses falsos mestres, entendeu? Então, olha só. Você aceitou a Cristo. Vou dar um exemplo aqui. Você aceitou a Cristo. Mas não pode, vou exagerar um pouquinho, né? Mas não pode jogar bola. Porque se você jogar bola, você perde a salvação. Você aceitou a Cristo, mas não pode ouvir música do mundo. Porque se você ouvir música do mundo, você perde a salvação. Você percebe? Só o sacrifício de Jesus não é suficiente. Você aceitou a Cristo, mas você não pode vestir determinado tipo de roupa ou usar determinado tipo de maquiagem. Você aceitou a Cristo, mas, e há sempre um mas a ser acrescentado. Quando, querido, nós adotamos essa postura, nós estamos dizendo
talvez inconscientemente, porque eu acredito que quem diz isso diz inconscientemente. Não creio que a pessoa esteja falando propositalmente dessa forma. Mas quando nós falamos dessa maneira, quando nós instruímos as pessoas dessa maneira, nós estamos dizendo em alto e bom som que o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente para salvar. Entende? Vou andar um pouquinho mais, tá? Segunda pergunta. E como Paulo faz isso, né? Como Paulo tenta destruir essa argumentação, esse ensino? Como que ele destrói o ensino e o argumento dos falsos mestres? Olha, querido, isso é muito interessante, a maneira aqui de Paulo se portar, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele age ou reage diante dessa questão é interessante. Olha só, esses falsos pregadores, eles se orgulhavam do fato de serem judeus, entende? Se orgulhavam das suas obras, do fato de conhecerem a lei, de serem circuncidados. E tinha outras coisas aqui também, tá? Então Paulo toma essas coisas que eram tão valiosas para esses homens e diz: se estas coisas têm o poder de salvar alguém, então ninguém se iguala a mim. E aí, olha como é que ele lida com isso, irmãos. Veja o capítulo 4, o versículo 4, na verdade, a parte B. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele cita aquilo que para esses falsos mestres judeus era tão importante. Ele diz: circuncidado ao 8º dia. Nós vamos ver isso depois um pouco mais minuciosamente, tá? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você percebe? Se é para confiar nisso, então ninguém se iguala a mim. Se vocês acham que isso dá salvação, então eu sou o primeiro da fila. Tá? Ninguém está tão salvo quanto eu. Tá? É assim que Paulo lida, querido. É assim que Paulo destrói a argumentação desses homens. Tá? Agora, seguindo aqui. Por qual motivo Paulo agiu dessa forma, querido? Veja, o que Paulo queria aqui, irmãos, era contrastar de uma vez por toda o que ele era quando confiava na carne, como esses falsos mestres confiavam, né? E confiava na carne e como ele agia, com esta nova pessoa que Paulo veio a ser porque foi alcançado por Cristo. Então ele traz um contraste entre o que ele era e o que ele é agora. O que ele era quando estava no judaísmo, fazendo tudo aquilo que esses falsos mestres fazem, acreditando nessas coisas todas, e o que ele é agora que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Tá? Então o que Paulo vai fazer aqui é isso, irmãos. E olha, o que nós temos aqui diante de nós, nesses versículos que nós vamos estudar, é uma mensagem clara, nítida, da vida cristã e da experiência cristã. Queridos, olha, eu quero que você tenha isso em mente. Lembra do que eu falei? É impressionante. Irmãos, se você quer conhecer uma pessoa, observe no caso aqui o que ele escreveu. Observe como Paulo escreve, não só aqui em para a carta para a igreja de Filipos, mas para a igreja de Roma, para a igreja dos Gálatas lá, da Galácia, para a dos Colossenses. Leia as cartas de Paulo, que você vai perceber uma preocupação constante. Irmãos, eu não consigo acentuar, exagerar a preocupação de Paulo com relação à vida daqueles irmãos. Porque assim, Paulo vem trazendo em todas as cartas que ele escreve, querido, assim, ele vem apontando o que caracteriza o cristão, o que é um cristão na verdade. Como é que vive um cristão? Como é que é a vida cristã, na verdade? Como é que as pessoas se portam na sua caminhada agora que eles foram alcançados por Cristo? Tudo isso, querido, nós vamos perceber aqui. E nós vamos já falar sobre isso, tá bom? Mas olha só. Aqui, como eu já falei no início, a nossa primeira abordagem aqui, querido, ela será uma abordagem geral, tá bom? Nosso interesse hoje, que eu acredito que nós não vamos concluir hoje, porque é uma mensagem um pouco longa, mas nosso interesse aqui hoje é ver o que caracteriza a vida e a experiência cristã
e extrair dessa abordagem algumas lições que nos ajudarão a compreender a nossa conversão, tá? Então nós vamos olhar para essa característica aqui, o que caracteriza a vida cristã. Paulo está descrevendo aqui a vida cristã, basicamente a vida dele. Então nós vamos olhar para a vida de Paulo, tá? E nós vamos extrair daqui algumas lições, querido, que nos ajudam ou vão nos ajudar a compreender a nossa realidade cristã, tá? Bom, vamos lá. O que caracteriza então a vida cristã? Então nós vamos pegar essa seção do 4 até o 14 e nós vamos extrair daqui algumas lições para ver o que caracteriza a vida cristã, tá? Primeira coisa, querido, e eu confesso a vocês, eu estava relendo o texto hoje à tarde, né, sentei aqui agora há pouco e dei uma outra lida no texto e fiquei pensando, eu acho que eu vou trabalhar um pouco mais detalhadamente essa questão, mais do que eu fiz quando preguei na igreja, tá? Então, veja lá, a primeira característica da vida cristã, querido, a vida cristã é algo que se apodera de nós, algo que nos domina e nos prende. Vou explicar isso, tá bom? Mas primeiro deixa eu ler o texto. Filipenses 3:12. Ouça o texto, por favor. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu queria chamar sua atenção aqui para a palavra conquistar, tá? É uma palavra grega que eu vou ler como se escreve no português, transliterada. Eu não sei como é que se pronuncia exatamente, mas a palavra transliterada é catalambano. Catalambano. Sei lá como é que se lê. Significa, querido, tomar para si, apropriar-se. Significa também apoderar-se. Significa tomar posse de. No bom sentido, né? Fala de tomar posse no sentido de Cristo que toma, de certa forma, nos influencia ou se apropria da nossa mente para nos ajudar, para nos governar. Mas o sentido que eu mais quero trabalhar com vocês aqui, querido, é o último, capturar, tá? Olha, no bom sentido, né, de Cristo apoderar-se ou tomar posse, no bom sentido de Cristo que pelo seu santo poder e influência apropria-se da mente e da vontade humana a fim de ajudá-la e governá-la. É um bom sentido usado. Mas o que eu quero realmente trabalhar com vocês significa capturar. O Paulo diz assim, olha, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele foi conquistado, ele foi capturado por Cristo Jesus. Bom, querido, vamos lá. Olha só. Quando Paulo diz, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, ele estava provavelmente pensando no que aconteceu no caminho de Damasco. Ele foi capturado ali, entendeu? E eu vou ler o texto, porque eu acredito que quando a gente lê o texto, e eu sempre me recordo das palavras de Nicodemos, ele diz o seguinte, que um momento da pregação, que de fato Deus está falando conosco, é quando a gente está lendo a palavra de Deus. Então deixa eu ler a palavra de Deus para você, tá bom? Atos 9, a partir do versículo 1, é uma narrativa da conversão de Paulo, tá? E eu vou ler para vocês. Saulo, ele ainda era chamado de Saulo, né? Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era assim que eles eram conhecidos naquele período, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Queridos, foi assim que Paulo foi capturado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele havia saído de Jerusalém com cartas das principais autoridades e ele estava indo a Damasco para prender os cristãos daquele lugar.
Ali, irmãos, pensa o seguinte, veja comigo, volte para o Paulo antes da conversão. Ali estava um homem orgulhoso da sua religião, da sua justiça própria, achando que estava servindo a Deus, né? Paulo acreditava realmente nisso, entendeu? Antes de conhecer Cristo, ele achava que tudo que ele fazia ali estava agradando a Deus, né? Só que, de repente, querido, ali, ele tem um encontro profundamente transformador com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se apoderou de Paulo. Ele capturou Paulo. Aqui, queridos, olha, quando eu penso nesse texto, me vem tanta coisa à mente para falar, entende? Por exemplo, aquela coisa de que nós escolhemos a Deus. Olhe para esse homem. Em nenhum momento Paulo pensou, vou me converter, eu creio nesse Jesus. Não, Paulo odiava Jesus, querido. Paulo odiava os seguidores de Jesus. Entende? Não havia interesse nenhum, mas ele foi capturado. O Senhor apareceu a ele e se apoderou de Paulo. Isso diz respeito do que é a vida cristã, querido. Agora, veja, eu quero chamar sua atenção aqui, querido, para uma questão que eu considero muito importante. Já venho tratando disso algumas vezes na igreja. Eu sei, por exemplo, que a imensa maioria daqueles que foram capturados pelo Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo não tiveram assim uma experiência tão dramática como foi a de Paulo. O fato, querido, que eu quero chamar sua atenção é, mesmo não tendo a experiência, você não caiu do cavalo, você não ficou cego, você não foi curado depois dessa cegueira, você não ouviu a voz de Jesus, você não viu Jesus, mas você foi alcançado também, foi capturado também. Só não foi da mesma forma como Paulo. E eu chamo a atenção para isso, querido, porque muitas vezes há pessoas que menosprezam a sua conversão, porque acham que a conversão dele não foi aquela coisa espetacular. Você ouve gente que se converte aí, né, que é alcançada por Cristo, às vezes nem é, mas está contando aquele testemunho tremendo de curas sobrenaturais, que ficou não sei quantos dias em coma, que foi ao céu e ao inferno e depois se converteu. Gente que era assassino e se converteu. Queridos, não precisa disso, tá? Se você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, se você foi capturado por Cristo, você é tão cristão quanto qualquer uma dessas pessoas, tá? Eu chamo a atenção disso, irmãos, porque, de fato, essa é uma questão que, às vezes, faz muita gente, até mesmo menosprezar aquilo que aconteceu na conversão, entende? Porque não teve a mesma experiência que o fulano de tal. Agora, veja, eu quero que você pense numa coisa. Lembra de Pedro? Lembra de Mateus? Lembra da mulher que foi pega lá no ato do adultério? Nenhuma dessas pessoas, querido, depois de considerar o cristianismo, resolveu deixar a sua religião e converter-se ao cristianismo. Todos eles, e aí para isso que eu chamo a sua atenção, todos eles foram capturados, e uma vez capturados, não conseguiram desprender-se das garras do amor de Deus, ainda que em alguns momentos o desejassem, como é o caso de Pedro. Quando Pedro nega Jesus Cristo, ele abandona tudo, ele larga tudo, volta para a vida de antes, mas porque tinha sido capturado por Cristo, querido, o Senhor foi atrás dele de novo, entendeu? O que eu quero dizer a vocês, e esse aqui é um ensino para mim fundamental, e é disso que a gente trata lá em Romanos na segunda-feira, né? De que uma vez que você foi de fato salvo, uma vez que o Espírito Santo de fato habita você, você não perde mais a salvação. Ou usando essa linguagem aqui de Filipenses, uma vez que você foi capturado por Deus, você não pode mais escapar dele, querido. Tá? Essa é uma ideia muito empolgante para mim, entendeu? Muito empolgante realmente. Então o fato é isso, irmãos, o fato é esse. Uma das características da vida cristã é exatamente essa. Se nós somos capturados por Cristo, querido, então nós não temos mais como nos desprender disso. Eu faço aqui uma pausa, eu vou abrir uma aspa, querido, para compartilhar de coisas que eu acredito. É possível uma pessoa ter sido alcançada realmente por Deus e estar desviada hoje? Com certeza, entende? É possível. Você vai ver isso, querido. O que eu não acredito, irmãos, é que uma pessoa que de fato conheceu a Cristo, eu estive conversando com alguém na semana passada na igreja, depois do estudo de Romanos, né? Olha, é possível alguém, e essa pessoa depois ser alcançada lá na frente, tudo,
o que eu não acredito, querido, é assim, olha. Uma pessoa que disse que foi crente, que de fato foi alcançada por Cristo, e depois ela se desvia, e aí ela começa a escarnecer daquilo que ela cria. Ela passa a agir como se não tivesse mais temor de Deus. Eu não creio, querido, que uma pessoa... Eu creio que uma pessoa pode ter conhecido a Deus verdadeiramente e está afastada por um tempo, mas essa pessoa, mesmo estando afastada, ela tem no coração um temor de Deus. Ela tem isso. Ela teme a Deus. Está afastada, mas teme a Deus. Agora, eu não acredito de maneira alguma em alguém que diz que foi salvo e tudo mais, se afastou e está agindo como um ímpio sem nenhum temor de Deus. Aí não, querido. Aí você me desculpe, mas não dá, entendeu? Nós não temos base bíblica para aceitar esse tipo de coisa. Então, voltando aqui para a nossa ministração, querido. Diante do que eu disse aqui, querido, temos aqui um bom teste para saber como anda a nossa vida cristã. O que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, veja, toda a argumentação aqui é o seguinte, vou até ler o ponto para vocês não perderem de fato aquilo que nós estamos colocando. A vida cristã é algo que se apodera de nós, que nos domina, que nos prende. Isso é vida cristã, querido. Não há vida cristã assim, eu aceitei a Cristo, eu estou na igreja, mas é só uma coisa, tipo assim, é só um acessório a mais na minha vida. Aquilo não faz muita diferença na minha vida. Eu vou à igreja quando eu sinto vontade, quando eu quero eu vou para isso, eu vou para tal lugar, eu faço... Irmãos, isso é muito difícil de ser compreendido como vida cristã, tá bom? Eu acredito sinceramente que vida cristã é algo muito profundo. E quando Deus nos alcança verdadeiramente, dificilmente, muito raramente, nós nos afastamos do Senhor. Então, olha um teste, querido, olha. Será que algum de vocês já pensou ou já agiu da seguinte maneira? Estou perguntando, tá bom? O agir é assim, estou cansado da vida cristã, cansado de ter de renunciar a certas coisas, por isso vou me afastar de Deus e da igreja. Ou então pensa assim, olha, vou viver minha vida, né? E quem sabe um dia eu volto. Ou então a vida cristã não era algo que eu esperava, por isso eu vou largar tudo e viver a minha vida. Um cristão, querido, não pode pensar dessa forma. Se você pensa assim, então você não foi capturado por Cristo. Entendeu? Que a vida cristã, em algumas partes, em algum momento, ela é difícil, querido, eu sei disso por experiência própria, entendeu? Pode até, vou refazer o que eu disse, tá bom? Você pode até pensar isso em algum momento da vida, em algum tempo de crise, mas você não vai levar isso adiante. Deus não vai permitir, entende? Porque, queridos, eu sei que a vida cristã, ela tem o lado bom. Andar com Deus é bom, entendeu? Viver as experiências com Deus, de oração respondida, de ver amigos, familiares aceitando a Cristo, de ver o crescimento na vida das pessoas, no meu caso, que sou um pastor, irmãos, é algo extremamente prazeroso, sabe? Ver o cuidado de Deus pela gente é algo... Eu tenho estado nesses últimos meses assim, querido, encantado com essa maneira de Deus nos guardar. Eu lembro que no começo da pandemia eu fiz uma oração e eu tenho visto isso acontecer, querido, na minha vida, na vida de várias pessoas na igreja, assim, que me alegra muito. Eu dizia assim, Senhor, assim como o Senhor guardou o povo lá no Egito, entendeu? As pragas estavam correndo solta no Egito, comendo solta no Egito, e o Senhor protegeu o seu povo, que o Senhor nos guarde também. E graças a Deus, irmãos, assim, eu tenho visto isso, tenho ouvido muitas testemunhas dos irmãos de que Deus de fato guardou nesse tempo de pandemia, entendeu? E essas pessoas, na verdade, melhoraram de vida nesse período. É uma bênção, na verdade. Então, olha só. Terminando esse segundo ponto e começando o primeiro ponto e começando o segundo, né? A vida cristã, querido, é algo que nos leva a uma completa mudança de perspectiva e de valores. Eu diria, irmãos, que esse é um dos maiores testes da vida cristã. Ainda que isso talvez não aconteça assim, num estalo de dedo, da noite para o dia, mas isso aqui tem que ocorrer em nós, irmãos. A vida cristã é algo que nos leva a uma completa mudança de perspectiva e de valores. Olha os versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim,
Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você quer ouvir esse texto numa tradução mais contemporânea? Ele é legal, olha só. Diz assim: entretanto, todas estas coisas, eu quero que você lembre, essas coisas aqui, querido, é aquilo que Paulo vem dizendo lá, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, entendeu? É aquilo lá que ele está falando, tá? Vou já citar essas coisas rapidinho para vocês. Mas olha só, entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Versículo, só para terminar. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha, queridos, é algo assim sublime demais essa descrição que Paulo faz da vida cristã. Queridos, eu diria que muito raramente, irmãos, eu não sei se algum de nós aqui tem consciência da dimensão do que Paulo está dizendo aqui. Talvez não, entendeu? Por exemplo, eu antes de conhecer Cristo, eu vou colocar assim, eu era católico. E na minha infância eu ia à igreja, mas depois não, entendeu? Então, tipo assim, aceitar a Cristo ou me render a Cristo, o termo não importa. O fato de passar a servir a Cristo, eu não tive, em termos religiosos, eu não tive que abandonar nada praticamente, entendeu? Nada. Eu era vou usar a expressão que o pessoal usa muito, eu era um católico de BGE, então não tinha muito o que perder. Agora, Paulo não, querido. Paulo não. Paulo era um homem muito importante no contexto religioso da sua época, entendeu? Tinha como discipulador, como mestre, uma das pessoas mais importantes ali no judaísmo naquela época. Alguém de autoridade, entendeu? Alguém importante, realmente, alguém que estava em plena ascensão, entendeu? Então, Paulo, quando conheceu Cristo, quando ele foi capturado por Cristo, irmãos, ele teve que abandonar muita coisa, entendeu? Vamos trabalhar um pouco mais essa questão. O que era que Paulo considerava lucro, querido? Ou como diz a Nova Bíblia Viva, né? Quais eram estas coisas que ele considerava muito valiosas, mas agora por causa de Jesus, ele passou a considerar como refúgio? Então, olha o texto, olha as coisas, querido. Eu já citei isso aqui, mas de novo, olha, ele está falando isso aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, eu era circuncidado ao 8º dia. Eu era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é uma tribo muito importante, querido, na história dos judeus, né? Primeiro porque ela foi quase dizimada uma vez, e segundo porque quando houve a divisão lá, Reino do Sul, Reino do Norte, né, a tribo de Benjamim ficou com a tribo de Judá, entendeu? Então é uma tribo muito importante na história dos judeus. Ele diz, hebreu de hebreus, quanto à lei, irmãos, fariseu, que era a seita mais rigorosa do judaísmo, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O que o caracterizava era isso. Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos falar disso uma outra hora, tá bom? O que nós temos aqui, querido, é a descrição de uma mudança profunda e radical que aconteceu na vida desse homem. Não porque foi Barnabé que orou por ele lá, né? O Senhor apareceu para ele, ele ficou cego, entrou lá na cidade, aí o Senhor apareceu, acho que é Barnabé o nome, Barnabé foi lá orar. Barnabé não chegou lá para Paulo, se é que é Barnabé mesmo, eu não lembro aqui, se não for, na hora da edição eu coloco o nome lá real da pessoa, mas vamos dizer que é Barnabé. Barnabé chegou para Paulo, orou por Paulo, Paulo teve a sua visão de volta, e ele disse assim, agora está aqui uma lista do que você pode e do que você não pode fazer, viu, Paulo? Agora você não pode mais voltar para aquela vida que você tinha lá, tá bom? Tem que deixar de mão essa questão de circuncisão, tem que deixar de mão essas coisas, agora você não pode mais fazer isso, não pode mais guardar o sábado, agora você é crente, sabe? Agora você é crente. Não, queridos, não aconteceu nada disso, entendeu? O
que aconteceu foi uma transformação radical, poderosíssima no coração desse homem, querido. No momento, Paulo era o perseguidor mais feroz do cristianismo. No outro, ele é transformado no seu maior defensor. Pensa numa mudança, querido. Nas palavras de Lloyd Jones, temos diante de nós um princípio fundamental. O cristianismo nunca é um acréscimo à nossa vida. Nunca é acrescentado a algo que já tivemos. Ou é central ou não está em parte alguma. Se não controla a totalidade da nossa vida, você simplesmente não é um cristão. Eu aceitei a Cristo, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tá, agora eu sou também uma pessoa religiosa. Vou viver minha vida normalmente, mas no final de semana eu vou para a igreja, entende? Tenho aqui algumas obrigações, mas eu acrescentei o cristianismo à minha vida. Eu mantenho tudo que eu tinha antes, tá? Eu não vou deixar de fazer nada que eu fazia antes. Agora eu só vou acrescentar uma coisa. Eu vou à igreja esporadicamente, uma vez ou outra, entendeu? Faço ali uma oferta, talvez dê o meu dízimo, não sei. Talvez eu me envolva com alguma coisa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. A vida não mudou. Queridos, isso não é possível. Se tratando da nossa realidade aqui, veja, e eu nem vou tratar como pecado, irmãos. Eu não vou tratar dessa forma, tá bom? Mas olha só, sou cristão, mas chegou a festa do peixe e eu gostava demais da festa do peixe. Então não custa nada, eu não vou dançar mesmo, mas eu não vou beber também, mas eu gosto como diz o povo aqui, né, o pessoal aqui, eu gosto da muvuca, né? Eu gosto da bagunça, eu vou por ali sentar, comer um peixinho. É domingo, pastor, eu fui lá para a festa do peixe, pastor, sabe? Não dá, queridos, não dá. Não estou dizendo que você não possa ir. Eu estou dizendo que não dá para manter o estilo de vida antigo junto com o cristianismo. Ou você é cristão ou você é mundano. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para ser as duas coisas. Não é um acréscimo, irmãos. Não é algo que a gente agrega. Quando o cristianismo chega, ele se apossa de nós. De tudo, querido. E ele passa a governar tudo. Porque se ele não governar tudo, então você não é cristão. É simples assim, irmãos. E a gente precisa compreender isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não dá para tentar agradar a Deus e o mundo. Não dá para tentar agradar a Deus e o diabo. Não dá para tentar agradar a Deus e a minha carne. Não dá, irmãos. Não dá. Está aqui esse homem. Olhe para Paulo, querido. Paulo estava lá, presenciou a morte de Estevão. Entendeu? Consentiu com a morte de Estevão. Paulo ia de cidade em cidade, de casa em casa, prendendo, matando cristãos. Ele odiava esse povo. Ele odiava esse Cristo dos cristãos. Ele queria exterminar com isso. Um ódio, querido, mas era um ódio religioso, entendeu? Era um ódio que ele achava que agradava a Deus. Ele achava que aquilo era o máximo, que Deus estava muito feliz com ele pelo que ele estava fazendo. Mas de repente, irmãos, numa dessas viagens, ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo e ali, querido, tudo mudou na vida de Paulo. Tudo mudou. Veja, querido, eu quero que você entenda isso, irmãos. Pastor, o senhor está sendo muito radical com esse negócio. Não é assim, pastor. Tudo bem, Paulo foi assim, mas não é assim com todo mundo. Queridos, Paulo foi assim. Olhe para Mateus. Olhe para Mateus. O cobrador de imposto, o ladrão, entendeu? Um homem rico que trabalhava para o Império Romano e que era considerado pelos seus patrícios um ladrão e traidor da pátria. Ele vivia uma vida de luxo, cercado por gente da mesma tipo. Quando foi capturado por Jesus Cristo, ele abandonou a profissão, abandonou o roubo e devolveu tudo que tinha roubado e foi ser discípulo de Jesus. Não tem como permanecer, querido. Não tem, entende?
Olha a mulher adúltera. Olha a mulher adúltera. Entende? Olha para ela. Armaram, lógico, né? Capturada ali no ato do adultério. Esqueceram o homem, porque de acordo com a lei o homem também teria que morrer. Mas deixaram o homem de lado, levaram só a mulher. Está ali ela, cercada de religiosos, com pedras na mão, porque a lei dizia, tem que morrer apedrejado. E o Senhor Jesus livrou a pele dela ali, entendeu? E aquela mulher abandonou a vida e foi seguir a Cristo. Olhe para Pedro, irmãos, olhe para Tiago, olhe para João, olhe para os discípulos. E é assim que você vai ver a vida cristã, querido. É assim que funciona. Uma vez que você é capturado, irmãos, você é capturado. E acabou. Ser cristão, querido, significa uma completa mudança de perspectiva e de valores. Tem que acontecer. Significa que bem no cerne da nossa existência, uma nova realidade começou e ela passa a controlar tudo, querido. Tudo, 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 tudo. Ser cristão, irmãos, é ter sido afetado, como diz o Lloyd Jones, no centro do meu ser. Centro que o Novo Testamento denomina de coração. E coração aqui, querido, não significa emoção ou sede de emoções, não. Significa que o centro da personalidade. Então, se o centro da minha personalidade, querido, foi afetado, bem, então tudo mais será mudado necessariamente. Meu modo de pensar será mudado, meu sentimento será mudado, meu querer será mudado, tudo em mim vai ser mudado, querido. Tudo em mim. Lembra lá de 2 Coríntios 5,17? É um texto muito famoso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Então, querido, eu quero que você entenda isso. E eu vou praticamente encerrar essa mensagem com isso aqui. Veja, novamente, olhando para a realidade da igreja hoje brasileira, que é a que a gente mais conhece, o que nós vemos, o que nós percebemos, querido, é um cristianismo muito raso, é um cristianismo muito... Meu Deus, aqui, uma palavra que me veio aqui... Não é que agrega, a ideia é que agrega, né? Muito agregador, né? Mas não é isso. Há um termo que se dá aqui, que eu não me lembro aqui o nome, mas é um cristianismo, querido, que aceita tudo, entendeu? É um cristianismo muito inclusivo, muito inclusivo. Ainda não é esse termo, mas esse termo define bem o que eu estou querendo colocar aqui, entendeu? É um cristianismo inclusivo, aceita tudo, entendeu? Aceita tudo, se conforma com tudo. Irmãos, você não vai ver isso na Bíblia. Você não encontra, querido, esse tipo de cristianismo na Bíblia. Eu te desafio. Pegue os evangelhos, pegue as cartas de Paulo, estude elas e você não vai encontrar esse cristianismo inclusivo, entendeu? Não, você aceitou a Cristo, amém, mas você pode também isso, você pode também aquilo. Eu não estou dizendo, querido, que ser cristão é ter uma lista de pode e não pode. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que quando o cristianismo, quando Cristo nos alcança, quando Cristo nos captura, tudo em nós é transformado. Em algumas pessoas isso é mais radical, isso é mais rápido, como foi o caso de Paulo e de alguns discípulos de Cristo, né? Em outras pessoas isso pode demorar um tempo mais, mas o fato é esse, querido, que quando nós somos capturados por Cristo, um processo de mudança começa a acontecer no nosso coração, os nossos valores serão mudados, entendeu? Serão mudados, não tem como não ser mudado, querido. A nossa disposição mental, a nossa maneira de ver o mundo vai ser mudado, entendeu? A maneira de lidar com o mundo vai ser mudado. Então é importante, querido, que a gente tenha essa consciência, querido, essa consciência. Porque se nós não tivermos essa consciência, irmãos, se nós acharmos que dá para ser cristão e compartilhar tudo que você compartilhava antes, viver tudo que você vivia antes, que você pode fazer tudo que você fazia antes, queridos, isso não é cristianismo. Não é. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Eu quero que você pense sobre isso. Eu vejo uma igreja muito liberal. Muito liberal.
uma igreja que está disposta a negociar os seus valores para ter as pessoas caminhando conosco. Queridos, eu digo a vocês, eu prefiro não ser pastor. Eu prefiro ser um pastor de internet do que ter que abrir mão dos conceitos. Eu ouvi algo interessante esse dia, né? Minha esposa falando. Alguém falou que eu sou muito do contra. Isso não é verdade. Eu sou uma pessoa de convicções muito fortes. Quem convive comigo sabe. Minhas convicções são praticamente todas elas fundamentadas nas Escrituras, querido, porque eu tenho em alta as Escrituras. Entende? E eu fundamento. E quando eu prego, eu costumo dizer, eu não prego o que eu penso, eu prego o que está escrito. Então eu não abro, eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu acredito, querido, para agradar a pessoa, quem quer que seja, irmãos. Quem quer que seja. Por mais que eu goste da pessoa, se ela achar que eu vou agradar, que eu vou abrir mão de convicções para agradar, querido, eu já passei por situações na vida que eu nem tenho nem coragem de descrever aqui, querido, porque eu não abro mão das minhas convicções. Já tive prejuízos financeiros terríveis por causa disso, irmãos, porque eu não abro mão das minhas convicções, entende? Não estou disposto a negociá-las, na verdade. Acho que o cristianismo não pode ser negociado. Nós não devemos negociar a nossa santidade, nós não devemos negociar os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, para agradar quem quer que seja, querido. Nós devemos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Está aqui Paulo. Perdeu o respeito, perdeu a honra que tinha, o lugar de destaque na sociedade judaica, com certeza deixou de alcançar, né, posições elevadíssimas, porque ele vinha numa ascensão terrível, né, mas porque foi alcançado por Cristo, ele passou de inimigo a defensor, querido, do Evangelho de Cristo, das igrejas, entende? É esse tipo de mudança que o cristianismo opera em nós. Aqueles que são alcançados, eles são submetidos a esse tipo de transformação. Repito, para algumas pessoas isso pode ser um pouco mais rápido, para outras talvez um pouco mais demorada. Mas o fato é que o processo começa quando nós somos capturados por Cristo, entendeu? Quando a vida de Deus habita em nós, então, querido, um processo de transformação, de metamorfose começa a ocorrer em nós. Amém? Eu espero que você entenda o que eu estou colocando. Eu espero que você possa se avaliar. Eu desejo profundamente, querido, que as pessoas que me ouvem aqui sejam levadas a conhecerem a Cristo, sejam levadas a amarem a Cristo. Eu digo a vocês, não há nada melhor nesse mundo do que servir a Cristo. Não há. Poder servir a Cristo, poder provar da bondade de Cristo, querido, da provisão dele, do cuidado dele, irmãos, é algo assim que não tem preço, entende? Sim, às vezes a gente paga preço alto no sentido de ter que abrir mão, de ter que ser excluído de algumas coisas, deixado de lado por outras pessoas, entendeu? Mas tudo isso, querido, como Paulo diz, é esterco, é esterco. Nada se compara ao conhecer Cristo. Nada. Eu vou encerrar lendo esse texto de Paulo, querido, na versão que eu li agora há pouco para vocês. Vou voltar aqui rapidinho no meu texto. Olha só. Entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. De fato, querido, essa é a nossa realidade, é o nosso chamado. Tudo mais tem que ser deixado de lado pela grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, que Ele possa se revelar a nós, irmãos. Que Ele possa manifestar-se a nós, dando-nos uma visão, dando-nos uma revelação de quem Ele é, querido, porque eu sinceramente acredito que esse é o ápice da vida cristã. Essa experiência do amor de Deus ser derramado no nosso coração tem a ver com esse conhecimento experimental de Cristo Jesus na nossa vida, tá bom? Então que o Senhor possa se manifestar a mim, que Ele possa se manifestar a você, que você possa conhecer Cristo, querido, e experimentar da doçura do seu amor, tá bom? Que Ele te abençoe
e que Ele nos conceda a graça de poder conhecê-lo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te damos graças, Senhor, meu Deus Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na tua presença e de ouvir a tua palavra. Muito, muito obrigado, Senhor. A nós que estamos aqui, Senhor, dá-nos a graça de conhecê-lo. Abra os nossos olhos. Abra os olhos do nosso coração para que possamos conhecê-lo, Senhor, verdadeiramente. Em o nome de Jesus. Ajude-nos, Pai, por amor do teu santo nome. Amém e amém.